Olá pessoal, então nessa videoaula a gente vai dar continuidade ao estudo de séries de potência, nesse caso série de Taylor. Então o que a gente quer dizer, né? Pensando numa função como exponencial de x, uma das funções que nós já consideramos nas videoaulas anteriores, a gente pode considerar o polinômio de Taylor dela em torno de um certo ponto x é igual a x0. Nesse caso aqui é o polinômio de Maclaurin, certo? Centrado em x igual a zero. E a gente viu que esse polinômio ele fornece uma aproximação cada vez melhor para essa função, à medida que o grau do polinômio cresce. Então, o que acontece no limite? Quando n, o grau do polinômio, vai para infinito. Será que essa igualdade aqui, ela é verdadeira? Então, o que isso quer dizer? O que essa igualdade quer dizer? A gente está se perguntando se essa igualdade aqui ela é válida para números reais x dentro de um certo intervalo, ou talvez para todo x real. Então, por exemplo, para x é igual a 1, a gente está se perguntando se essa equação aqui é verdadeira, ou seja, se essa aproximação aqui ela é verdadeira no limite. E se isso vale para x é igual a 1, para x é igual a 2, se vale para x é igual a 0 e assim por diante. Ou seja, a gente quer saber se essa série converge e mais ainda a gente quer saber, caso ela convirja, se de fato ela converte para a função que deu origem a essa série de Taylor. Então pode parecer um pouco estranho que a série que teve origem na exponencial de x, pode parecer estranho que ela convirja para um valor diferente, mas isso pode ocorrer. Então aqui nós vamos considerar rapidamente a função f de x definida por essa expressão aqui, que define a função f de x por parte. Então, aqui essa expressão não está definida para x é igual a zero, mas para x é igual a zero a gente está dizendo que essa função ela é igual a zero. A gente não vai provar isso, tá? O nosso objetivo não é entrar nos detalhes dessa função aqui, mas é possível provar que ela é infinitamente diferenciável em x é igual a zero e que todas as derivadas dessa função são iguais a zero para k maior ou igual a 1. Todas as derivadas de ordem k são iguais a zero para k igual a 1. Ilustrando aqui, né? Esse é o gráfico da função dada. Então, se todas as derivadas da função são iguais a zero, o que acontece? A série de Taylor dessa função, como ela está centrada, né, em x é igual a zero, uma série de Maclaurin, tendo todas essas derivadas iguais a zero, a gente vai obter uma série que é inteiramente nula. Todos os termos dessa série são zero. Então, o que ocorre é que a série de Taylor aqui, ela é convergente, essa série de Maclaurin, ela é convergente, mas ela converge sempre para o valor zero, por conta desses coeficientes. Mas a função original ela não é sempre igual a zero. Então, esse aqui é um exemplo de uma função que tem uma série de Maclaurin bem definida. A série de Maclaurin é convergente, mas ela não converge para a função original. Então, mais uma vez, a ideia não é a gente entrar em detalhes desse exemplo. A mensagem que eu quero passar é que é possível que um caso patológico desse ocorra. E o teorema que a gente vai ver a seguir, ele descreve quais são os casos onde a série de Taylor converge de fato para a função original. Então, o que diz o nosso teorema 8.3.1? A gente tem uma função infinitamente diferenciável em um certo ponto x é igual a x0 e a gente define Rn de x como aquele resto, ou seja, o erro cometido pela aproximação da função original pelo polinômio de Taylor. Então, a gente tem de fato essa igualdade, ou seja, a série de Taylor converge de fato para a função original, sem somente se esse erro converge para zero. Que é a ideia que a gente tinha colocado antes, certo? Mas a ideia aqui é vocês saberem que é possível que esse raciocínio falhe, só que ele falha exatamente quando o erro não vai para zero. Quando o erro vai para zero, a gente tem uma série de Taylor convergente para a função original. E os casos patológicos, né, como esse que a gente viu na videoaula, são os casos em que esse erro não converge para zero. Mas no caso das funções usuais que nós vimos aqui na nossa disciplina e que estão ali nas notas de aula, a gente tem essa convergência. Então, no teorema a seguir, a gente vai explicitar que várias das séries de Taylor e de Maclaurin que nós vimos, elas convergem
e convergem para a função original. É isso que a gente vai ver no teorema a seguir. Então, esse primeiro item foi um dos primeiros casos que nós vimos aqui nas videoaulas e que também está lá nas notas de aula. Se nós construirmos a série de Maclaurin dessa função 1 sobre 1 menos x, a gente vai encontrar essa série que está aqui à esquerda. Inclusive, corresponde à série de uma progressão geométrica com razão menor que 1 em valor absoluto. Então, a gente tem essa igualdade aqui valendo, só que ela não é uma igualdade que vale para todo x, certo? Se a gente substituir, por exemplo, x é igual a 1 nessa série, x é igual a 1 fornece uma série que diverge. Então, a gente tem essa igualdade, a série de Maclaurin converge para essa função para x em um certo intervalo. É isso que o teorema está dizendo. E o exemplo que nós vimos aqui na nossa videoaula, e que está aqui em cima, essa pergunta está respondida no item 2. De fato, a série de Maclaurin converge para a exponencial de x, e isso vale para todo x real. Então, por exemplo, para x é igual a 1, a gente tem aquela equação que nós tínhamos colocado anteriormente. A série de 1 sobre k fatorial converge de fato para o número de Euler f. Então, aqui nós temos mais algumas equações, né, nesse formato. Então, é sempre importante lembrar sempre importante observar para quais valores de x a igualdade é verdadeira, para quais valores de x essa convergência aqui é válida. Então, nesse caso da função logaritmo natural, isso vale para x entre menos 1 e 1. E as séries para cosseno de x e seno de x, a gente tem essa convergência para todo x real. E na próxima videoaula, a gente vai ver por que esse teorema é interessante. A gente vai conseguir concluir algumas coisas relacionadas à derivação e à integração usando a representação por séries de potências dessas funções. Então, façam a leitura das notas de aula e assistam a próxima videoaula para ver alguns resultados interessantes que a gente vai conseguir em cima desse nosso teorema.